O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naquele dia, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, essa passagem do livro de Daniel me traz à memória uma música que o Padre Zezinho fez justamente com base nesse tema, né? Olha o Daniel rezando na cova dos leões. Olha o Daniel rezando na cova dos leões. De fato, é impressionante como que o livro de Daniel é cheio de mensagens de consolação e de esperança para o povo que vivia em graves perseguições, em situações particularmente dolorosas. E aqui o livro mostra como Deus é fiel àqueles que também lhe são fiéis. E de como Daniel foi libertado pelo poder de Deus, ele que só desejou fazer a vontade de Deus. É interessante como a vida do cristão, discípulo, só tem sentido na medida em que esse se coloca a caminho no seguimento de Jesus. O discipulado, ou melhor, a imitação de Cristo, o seguimento de Jesus, é característica do que se espera de um verdadeiro discípulo. Acho que todos devem, pelo menos, ter ouvido falar, e se não leram, é um livrinho que vale a pena. Não é um livro para ser lido do começo ao fim, é um livro para ser meditado, página por página, uma página por dia, está de bom tamanho, chamado Imitação de Cristo, que procura penetrar no âmago da alma humana e, ao mesmo tempo, colocar ali a confrontação com os sentimentos do próprio Jesus. De fato, a espiritualidade que se espera do cristão de hoje, particularmente na América Latina e no Brasil, é o da imitação de Cristo, ou o do seguimento de Jesus. Vejam que imitação de Cristo não significa viver materialmente as condições que ele viveu. Tem gente, por exemplo, tem algumas igrejas, sobretudo nos Estados Unidos, que acham que para ser imitador de Cristo é preciso se fazer batizar nas águas do Jordão. Naturalmente, é o tipo de religião que só quem tem dinheiro vai poder seguir, né? Porque não é qualquer pessoa do povo simples que vai poder ir a Jerusalém, a Israel, só para se fazer batizar nas águas do Jordão.
De fato, a imitação de Cristo não exige essa materialidade no nosso comportamento, mas é viver cada um na sua própria história, cada um na sua própria realidade, na sua própria cultura, do jeito que Jesus viveu. A pergunta chave para a imitação de Cristo é o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar, e tentar realizar de acordo com aquilo que a nossa consciência nos indica. Naturalmente, muitas vezes nós não sabemos o que Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar. E por que nós não sabemos? Normalmente é porque nós não o conhecemos o suficiente. Então, quanto mais nós conhecemos o coração de Cristo, nós poderemos ter elementos mais concretos e até uma intuição espiritual do que ele fazia no nosso lugar. Então eu dizia, a espiritualidade é a maneira concreta da gente viver o relacionamento com Deus, com o outro, conosco mesmos e com a natureza. E na América Latina e no Brasil, a espiritualidade principal de se viver o próprio batismo é a imitação de Cristo, o seguimento de Jesus, pôr-se a caminho. Mas se nós tomamos o Evangelho, nós ainda estamos no ano B, dedicado à leitura do Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que Marcos sempre coloca o segmento culminando na cruz. O verdadeiro discípulo é aquele que se põe a caminho atrás de Jesus e o segue na direção de Jerusalém, aonde ele será crucificado, aonde ele será entregue. Agora, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Ele mesmo vai conosco. E mais ainda, ele se dispõe a ser o nosso libertador. Sabem que nós estamos muito acostumados com a palavra redentor. Jesus nos redimiu, Jesus nos redimiu. Mas nós não nos damos conta, muitas vezes, do significado que isso tem na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, a palavra que se usava era Goel. O que era o Goel? Era o libertador de sangue. Como assim? De acordo com o direito antigo, né, na época de Moisés, na época em que a Bíblia foi sendo escrita, se alguém caísse em desgraça, dívidas, escravo, oprimido, o parente próximo, ele tinha a obrigação de resgatar aquele seu irmão de sangue, né, digamos assim. Quando Moisés vai ao faraó, ele diz, em nome de Deus, deixa meu povo ir ao deserto, liberta o meu povo, porque eles são o meu filho. Então, Deus se coloca como libertador de Israel, não numa libertação genérica, mas é uma libertação que é feita pelo parente próximo. É o pai que tem a obrigação de libertar o filho, é o marido que tem a obrigação de libertar a esposa, caso esteja numa situação de penúria, numa situação de desgraça, né, digamos assim. E Deus se coloca então como este Goel em relação ao seu povo. Ele se coloca como aquele que vem em socorro do seu povo, justamente nessa dimensão esponsal. Ele assume o povo como a sua esposa, né? É nessa relação de pai para filho. Ele se coloca como libertador porque ele assume um parentesco que para nós seria um parentesco de sangue. Esse é o nosso libertador, e é esse o sentido mais profundo da própria redenção, de modo que Jesus nos redimiu como o nosso parente mais próximo. De fato, diz o Concílio Vaticano II, que pela encarnação o Verbo de Deus se uniu, de certa maneira, a toda pessoa humana que vem a este mundo. Então existe entre nós e o Cristo uma relação de fraternidade, enquanto Cristo é o nosso irmão maior. Aliás, muitas vezes as pessoas dizem que Jesus é nosso pai.
rigorosamente falando, o pai de Jesus é nosso pai e Jesus é nosso irmão. Porque senão o pai de Jesus seria nosso avô, né? É como se eu digo que Jesus é nosso pai, Nossa Senhora seria a nossa avó. Nossa Senhora é nossa mãe, nós somos irmãos de Jesus, filhos do mesmo pai. Então existe essa relação, ele é nosso irmão maior. Mas também ele é aquele que vem numa aliança esponsal. A igreja é a esposa de Cristo. E ele se coloca diante dela justamente nessa dimensão. Então, meus queridos, o seguimento de Jesus nos leva ao caminho da cruz. Nos leva a acompanhá-lo, inclusive nessa percepção que ele teve de que Jerusalém seria destruída. Isso certamente mexeu muito com o coração de Nosso Senhor, tanto que existe uma passagem dos evangelhos muito significativa em que Jesus chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não permitistes. Por isso, infelizmente, tu serás destruída, porque não reconhecestes o tempo em que foste visitada. E aqui Jesus já vai mais além, ele já prevê a chegada dos exércitos e vai dizer que Jerusalém seria realmente devastada e ela seria profanada pelos pagãos e a população seria dizimada, isso por causa de uma rebelião que aconteceu algumas décadas depois da morte do próprio Senhor. Agora, tanto a passagem de Daniel na cova dos leões, quanto esta passagem em que Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a dispersão do povo até que tenha se cumprido o tempo dos pagãos, como ele diz. Em primeiro lugar, ele vai alertar a nós que quando houver perseguições e quando a gente parece que já não tem mais saída ou solução, vem dizer Jesus: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E aí certamente nós poderemos cantar, como o Padre Zezinho canta, olha o Daniel louvando, olha o Daniel rezando, olha o Daniel cantando, justamente na cova dos leões. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém. Amém.